Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago o trabalho de Tidjane Ndiaye. Vamos ver quem é Tidjane Ndiaye, um autor franco-senegalês que escreve uma obra, meus amigos, de se tirar o chapéu. E eu devo de dizer como é incrível, portanto, a omissão deste assunto nos meios de comunicação social, a omissão daquilo que nós vamos falar, desta temática, nos próprios manuais escolares, principalmente tanto em Portugal como no meio ocidental. Estou a falar do trabalho O Genocídio Ocultado. Vejam bem o título. O Genocídio Ocultado, uma investigação histórica sobre o tráfico negreiro arabo-muçulmano. E atenção, fiquem bem sentados nas vossas cadeiras, porque isto aqui portanto, é um assunto mesmo bastante pesado. É um assunto pesado, é um assunto que este autor, Tidjane Ndiaye, portanto, antropólogo, portanto, este autor é um antropólogo, economista, tem estudos sobre a história da própria escravatura, escritor franco-senegalês, portanto, ele é de origem também francesa, é um autor que estudou a fundo este assunto, é autor de várias publicações sobre a história da África, África Negra e da diáspora africana. Tem também desenvolvido trabalhos no Instituto INSEE, ou seja, com a sigla INSEE, é letras maiúsculas, que é o Instituto Nacional Estatístico e Estudos Europeus Franceses. Portanto, meus amigos, estamos a falar de alguém que é uma autoridade, como tanto gostam de dizer, não é? Nos meios de comunicação, alguém que se pode dizer que é mesmo uma autoridade no assunto. Estou aqui a falar da investigação sobre o tráfico negreiro, principalmente arabo-muçulmano. E devo de dizer que quando eu vejo esta narrativa da comunicação social, dos meios políticos, da maior parte dos nossos políticos, principalmente o Presidente da República, esta narrativa nos meios académicos, nos principais meios académicos, estou a falar aqui em Portugal, nos meios culturais, esta narrativa de que o Ocidente praticou a escravatura, foi um colonialista mauzão, e hoje o Ocidente e os próprios ocidentais europeus têm de pagar pelo passado, ou seja, as tais reparações de um colonialismo que teria escravizado a África e a Ásia e o Médio Oriente, enfim, por aí fora. Esta é a narrativa e a conversa que nós ouvimos, como eu disse, nos principais polos, digamos assim, dos poderes em Portugal. E, meus amigos, nada mais falso, como muito bem Tidjane Ndiaye nos explica neste trabalho. Ele vai desconstruir toda esta narrativa. E antes de irmos ao assunto, eu faço aqui um apelo, mais uma vez eu faço aqui um apelo em Portugal, para as editoras, portanto, editarem este trabalho. E para ontem, não é para hoje, é para ontem. Porque este trabalho aqui, meus amigos, toda a gente, a começar pelos nossos políticos, pelo nosso Presidente da República, deviam ler este trabalho. Porque, meus amigos, e mais uma vez eu tenho que aqui fazer aqui uma advertência no canal, porque vamos falar também em religião. Este canal não se opõe a ninguém,
não se opõe a pessoas, ou seja, por exemplo, pessoas que praticam uma religião, como por exemplo os muçulmanos. Nós aqui não temos nada contra os muçulmanos, antes pelo contrário. Sabemos que existem muitos muçulmanos, pais de família, pessoas corretas, que apenas buscam a sua fé no privado e que têm as suas famílias e que são pessoas que nós, antes pelo contrário, até temos aqui, portanto, boas considerações. Agora, nós opomos-nos às ideologias, opomos-nos às ideias, principalmente quando são ideias radicais. E é exatamente isso que tem acontecido no chamado Islão, não é? Eu tenho vídeos sobre isso, baseados no estudo do professor Alexandre Delval, e o próprio professor Olavo de Carvalho também tem um vídeo na internet sobre o totalitarismo islâmico, podem ir ver. O próprio professor nos explica muito bem as origens deste totalitarismo, que estariam na aliança do comunismo Arafat, digamos assim, com Said Qutb e a Irmandade Muçulmana. Portanto, esta aliança, não é? Que não vamos falar agora, porque não é este o âmbito deste livro, fazer a investigação sobre o totalitarismo islâmico, mas o que eu quero aqui dizer é que, como eu estava a dizer, este canal, portanto, estuda as ideias, as ideologias. E vamos ver como Tidjane Ndiaye explica no seu trabalho que a origem da escravatura, a origem do tráfico negreiro, a origem até do próprio colonialismo, a palavra colonialismo, ou seja, constituir colónias, porque muita gente não sabe o que é que quer dizer a palavra colonialismo, tudo isso nada tem a ver, em termos de origem, nada tem a ver com o Ocidente, meus amigos. Isto começa muitos séculos antes, começa principalmente primeiro nas sociedades pré-muçulmanas, antes das sociedades islâmicas, portanto, já no mundo árabe, atenção, e vamos ver como o mundo árabe teve uma influência muito grande na África. Houve escravatura na África também entre os vários povos e os vários países que compõem a África. Várias tribos, digamos assim. Mas foi uma coisa mínima. Vamos ver como os próprios árabes, antes do islamismo, e depois, principalmente a partir do sétimo século, do século VII depois da nossa era, como o tráfico árabo-muçulmano foi devastador, meus amigos. Eu li o livro, fiquei com os cabelos em pé. Eu vou mostrar outra vez. Eu vi o livro e fiquei, com esta investigação, fiquei com os cabelos em pé. Aonde esse Islão irmanista, é assim que eu vou chamar, da Irmandade Muçulmana, e salafista, onde este Islão radical entra, ele destrói completamente qualquer nação, qualquer cultura. E, meus amigos, antes de entrarmos no livro, que os nossos dirigentes, eurodeputados, lá de Bruxelas, saibam o que é que estão a fazer. Com esta imigração maciça que está a entrar para dentro da Europa, porque esta gente não brinca. Esta gente destrói tudo. Tudo que não seja a Ummah, eles conseguem destruir, meus amigos. Então, e vemos o que é que está a acontecer no Médio Oriente. O cristianismo desapareceu do Médio Oriente, praticamente. De todos os países. Na Síria tem sido uma limpeza completa dos cristãos. Em todo o lado, na Nigéria, no Sudão. Eu tenho um livro sobre isso, não é? O ataque global aos cristãos. Eu já fiz aqui no canal. Podem ir, de Tim Marshall, Nina Shea e outros autores. Podem ver. Portanto, uma limpeza completa onde esta ideologia radicalista entra, ela destrói tudo. Agora, não quer dizer que o Islão em si não tenha vivido já em paz com as outras nações, não é? Quando ele é moderado, quando ele apenas ocupa o espaço privado do cidadão, não é? Do cidadão muçulmano, quando ele apenas respeita, como é alguns casos de alguns países, não é? Que existe, no Médio Oriente, no norte da África, na Ásia, mas quando ele está
quando ele é dirigido por esta ideologia, que eu chamo a irmanista e salafista, irmanista da Irmandade Muçulmana, salafista, que vem de Salaf, os primeiros, os que andaram com o profeta, que vem da escola do Hanbalismo, de Hanbal, Mohamed ad-Hanbal, uma das 4 escolas corânicas, que o Hanbalismo vai dar origem ao Wahhabismo e o Wahhabismo vai criar, portanto, o Salafismo. Estas duas vertentes, o Irmanismo, a Irmandade Muçulmana, e o Wahhabismo, têm penetrado, elas têm duas formas de atuar diferentes, não é isto que vou falar hoje, mas elas têm penetrado também na Europa, no mundo ocidental, e têm conseguido ocupar os espaços todos, desde os espaços políticos, da governação, desde os espaços culturais, desde os espaços académicos, desde os espaços da comunicação social. Portanto, ela tem conseguido ocupar os espaços todos e ela usa a extrema-esquerda, os chamados idiotas úteis, porque são idiotas úteis, não é? Porque eles não sabem com quem é que eles se estão a aliar, não é? Para conquistar terreno, junto com as instâncias da União Europeia, que, como eu costumo dizer, passam o tapete vermelho a todas essas ideologias. E para voltar ao trabalho, meus amigos, esta investigação, feita por Tidjane Ndiaye, nos explica como ao longo dos séculos esta ideologia mortífera tem arrasado a África, meus amigos. Os povos africanos foram as maiores vítimas desta ideologia radical. E é isso que nós hoje vamos ver, meus amigos. Então, eu vou fazer aqui, primeiro eu vou levantar 2 perguntas importantíssimas. Porque a comunicação social nunca fala acerca dos 13, não é 3, é 13 séculos ininterruptos do tráfico árabo-muçulmano de escravos. Estamos a falar em escravatura, escravos na África subsaariana. Porquê que a comunicação social é um silêncio absoluto? Porquê que os manuais da escola de história universal, é um silêncio absoluto, ninguém fala nada. Nada. A única coisa quando se fala de escravatura é o Ocidente. Reparem bem. Porquê? 13 séculos omitidos. Porque só o europeu deve pedir desculpas e reparações e não os outros povos e civilizações, principalmente a civilização islâmica. Meus amigos, se a Europa tem de pedir desculpas e se ela tem que fazer reparações, como esta extrema-esquerda tanto a prega por aí, bem, então o Islão, não sei o que é que toda a nação islâmica teria que fazer. Porque, como vamos ver ao longo de 13 séculos, eles conseguiram aniquilar todo o norte da África, toda a Ásia, todo o Médio Oriente. Vocês nem sonham o que é que foi isso, meus amigos. Vamos então ao intro, ou seja, a introdução, que eu vou usar como introdução, que está na página 204, que faz aqui o resumo deste trabalho de Tidjane Ndiaye. Vamos então ler. O tráfico árabo-muçulmano é bastante anterior à chegada dos europeus ao continente negro, portanto à África. Bastante anterior. Milhões de africanos foram raziados, mortos, capturados, castrados e depois deportados em condições desumanas. Bem, meus amigos, eu li aqui o que é que esses árabo-muçulmanos faziam aos negros por meio de caravanas. Vocês até ficam com os cabelos em pé. Principalmente para o Oriente, portanto, foram levados da África para o Oriente. Portanto, o Egito e outros reinos islamizados em caravanas que atravessavam o Saara, o deserto do Saara, ou por via marítima, a partir dos entrepostos da África Oriental, sob o pretexto religioso da islamização dos povos, cometiam-se os crimes mais revoltantes e as crueldades mais atrozes. Este empreendimento criminoso
foi premeditado, perpetuado, codificado e justificado durante séculos por estes povos que, no entanto, diziam pertencer a uma religião monoteísta e humanista que segue os ensinamentos do seu profeta Maomé. Isto é logo o resumo daqui que temos do trabalho. E Tidjane Ndiaye nos diz que foi a partir do século VII depois de Cristo, quando se dá, portanto, quando se dá o surgimento do Islão, que, por exemplo, aqui, a Etiópia, suplantada pelo Islão no Mar Vermelho, teve que se retirar para os sumos de Amara ou do Shoa. Amara, acho que é assim que se diz. E foi o início do tráfico negreiro pelos árabo-muçulmanos, século VII depois de Cristo. Exatamente quando nós temos, digamos assim, a criação e a expansão do Islão, não é? E do seu profeta. Portanto, nós temos que entender que há aqui uma omissão. E nós temos que tentar puxar pela cabeça porque é que existe esta omissão. Porque é que a União Europeia nada diz sobre isso? Porque é que os nossos manuais da escola, não é? Os nossos manuais de história, falam da Andaluza, não é? Da idade dourada do Islão, pintam os grandes filósofos do islamismo, Averroes, Avicena, por aí fora, que ainda por cima nem sequer eram perseguidos por essa ideologia, porque eram todos sofistas, eram todos marabutis, eram todos adeptos filosóficos, em termos de islâmicos filosóficos, como eu costumo dizer, e esta ideologia salafista irmanista é anti-sufi, é anti-filosófica, não é? E muitas vezes nós somos enganados pelos manuais escolares, nós somos enganados e nós vemos a tal idade de ouro que a Espanha teria tido, a tal Espanha de Córdoba, não é? Da mesquita de Córdoba, e somos completamente omitidos desde 13 séculos porque começa antes do Islão, atenção, nós vamos aqui ver isso, que teria arrasado completamente a África, meus amigos. O povo africano foi o povo foi a maior vítima disto tudo, e nós temos que ver o porquê que muitas nações da África não pensam como a Europa. Vocês em África, nos países todos africanos, vocês nunca vão ouvir falar em reparações, em vitimização, em nada, porque eles lá sabem muito bem o que é o Islão. Eles sabem muito bem o que é esta ideologia. Eles sabem, meus amigos. Então, vamos agora ao trabalho. Vamos agora ver o paradoxo e a contradição do que é o Islão e do que a extrema-esquerda muitas vezes diz. Vejam bem, o Islão é defensor do patriarcado, defensor da poligamia, supremacia masculina, tem um anti-homossexualismo declarado na sua própria estrutura corânica, é intolerante às outras religiões, porque não admite outra religião não ser ela, e os outros, se não se quiserem submeter, porque a palavra Islão quer dizer submisso, não sei se vocês sabem, o significado etimológico da palavra muçulmano é o submisso, é intolerante em relação às outras religiões, e as outras religiões têm que pagar, portanto, um imposto para poder, como ao longo da história nós sabemos. Admite o casamento com menores, coisa que o Ocidente nunca aceitou, não é? Ou seja, tudo o que é contrário aos direitos humanos. E agora eu pergunto a esta gente da extrema-esquerda como é que vão a correr defender esta gente. Esta é a grande pergunta que fica no ar. Que contradição é esta, meus amigos? Porque digo-vos, se um dia daqui 100 anos ou daqui 200 anos, se a Europa for um califado islâmico, que tudo leva a crer que se continuar nesta direção é o que vai acontecer, porque o europeu não se reproduz e eles vêm para cá com o reagrupamento familiar, eles vêm todos para cá, então se tudo continuar
por esta direção é o que vai acontecer. Isto não tem nada a ver com teoria da conspiração. Isto é só fazer contas matemáticas. Se isto continuar, qual vai ser o espaço da esquerda e da extrema-esquerda nesta história? A não ser que eles se convirtam todos ao Islão. Se eles se converterem todos ao Islão, aí sim, mas aí vão ter que deixar de ser woke e LGBTistas. Estão a perceber? Então temos que entender, eu estou a falar diretamente para estas comunidades, para pensar muito bem o que é que estão a fazer e o que é que estão a defender. Senão seria melhor defender o europeu, não é? E os povos europeus, não é? Então, este livro desconstrói a narrativa da esquerda de que o mundo ocidental é o grande culpado da escravatura e do tráfico negreiro. Pumba! Tidiane Nidiai desmonta, desconstrói completamente esta narrativa. É falsa, é mentira. Agora, página 7. Vamos agora ao trabalho. Página 7. Os árabes conquistaram e submeteram todo o norte da África antes de se dirigirem para a Espanha. Nos anos que decorreram entre 647 e 700 depois de Cristo, depois da Hégira, depois da tal viagem famosa do profeta Maomé, não é? Estamos a falar já um bocadinho depois, uns anos depois. Ou seja, página 7, milhões de africanos foram arrasados, massacrados, capturados, castrados, deportados para o mundo árabe-muçulmano, por meio de caravanas, em condições desumanas, em caravanas que atravessaram o Saara, o deserto do Saara, ou Saara, não sei como é que se diz, em francês é Sahara, por via marítima, a partir de campos de escravos. Os chamados campos de escravos, muitos séculos antes da gente falar em campos de concentração, eles tinham os campos de escravos onde as caravanas paravam, que era mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que eles tinham que os manter vivos, porque eles iam ser vendidos como escravos. Enquanto que nos campos alemãos e os gulag da União Soviética, muitas vezes eles até matavam os presos, não é? Digamos assim. Então, com um Alcorão numa mão e um mancharado na outra mão, levando a sua fé por obrigação, reparem, por obrigação aos outros povos. O oposto do cristianismo. O cristianismo leva a boa nova, amar o próximo como a ti mesmo, e ele diz, escolhe. Se quiseres, aceitas Cristo, se não quiseres, não aceitas. Não, o Islão não é nada disso. O Islão chega, és obrigado a aceitar. Se não aceitares, tens que te submeter a um imposto. E alguns desses grupos radicais nem vão a isso. Matam mesmo. Que é o que nós vimos agora, ultimamente, ao ponto é que o próprio presidente Donald Trump teve que vir à imprensa fazer um comunicado a dizer que se continuasse assim, que ele iria intervir no norte da África, porque está a acontecer um autêntico massacre. Hoje, não estou a falar agora da história, hoje está a acontecer um autêntico massacre no norte da África por estes grupos islâmicos, Boko Haram e muitos outros, que estão a destruir tudo na sua passagem. Então, nem uma página nos manuais de escola, nem uma vírgula nos meios de comunicação. Agora digam-me, isto prova que os meios de comunicação são todos da esquerda, todos ocupados pela esquerda, meus amigos. Citação de Edouard Guillemet, aqui do livro, na página 8. Eu vou dar a referência das páginas para nós vermos. Que desgraça para a África! O dia em que os muçulmanos árabes puseram os pés no interior. Com eles vieram a sua religião e o seu desprezo pelos negros. Tidiane Nidiai é africano, meus amigos. Franco-senegalês. Insuspeito de qualquer mentira, de qualquer manipulação, porque ele próprio é africano. Isto é por causa de, se alguém quiser aqui vir aqui com alguma crítica, que isto é algum da extrema-direita, porque já sei que é o que a esquerda diz, não é? Então,
Vamos continuar. Enquanto o tráfico transatlântico durou 3 séculos, quase 4, 3 séculos, o tráfico chamado tráfico transatlântico, os árabes arrasaram a África subsaariana durante cerca de 13 séculos. Página 8. Não sou eu, é Tidiane Nidiaye que diz. 13 séculos. Hoje, o horror continua, desta vez com a agravante da limpeza étnica, que é o que está a acontecer hoje. Página 9. Palavras de Tidiane Nidiaye. É hora do tráfico e genocídio dos negreiros pelos árabo-muçulmanos ser debatido ao mesmo título que o tráfico transatlântico. Eu acho que esta frase aqui é muito importante e resume aqui este trabalho. Eu vou repetir. É hora do tráfico e genocídio dos negreiros pelos árabo-muçulmanos ser debatido ao mesmo título que o tráfico transatlântico. Porque só se fala dos europeus, mais nada. O mal é sempre europeu. Já repararam que a China, a Índia, a Ásia, até a Rússia, vamos dizer, toda a gente, ninguém diz nada. Mas a Europa é sempre o mal. O europeu, o cidadão europeu é o mal. Só ele nascer já é o mal. É esta narrativa que nós temos, que é preciso acabar com esta narrativa, meus amigos. E chegamos, portanto, o tráfico árabo-muçulmano e a jihad, o esforço pela guerra santa, foi muito, mas muito, mas muito pior do que o tráfico transatlântico. Nos diz Tidiane Nidiaye, página 9. Chegamos ao primeiro capítulo do livro. Vou tentar resumir de forma concisa e sistemática o livro, não é? Portanto, as formas de escravidão em África antes da conquista árabe. Porque o investigador faz uma investigação antes do Islão e depois do Islão, para nós vermos. Então, começa com a palavra eslavos, que nós ouvimos muitas vezes a palavra os eslavos, não é? Do leste europeu, ouvimos muitas vezes os povos eslavos. A palavra eslavo, nome dado pelo árabe. Atenção, foram os árabes. Nome dado pelo árabe aos prisioneiros brancos europeus nos mercados de escravos do leste-sul conquistado pelos muçulmanos. Página 13. A dominação do homem pelo homem sempre dominou as civilizações. Isto agora é para calar toda a extrema-esquerda, para calar os políticos, os defensores do politicamente correto, como é o caso do Presidente da República. Eu vou repetir. A dominação do homem pelo homem sempre dominou as civilizações. Então, se alguém tem que pagar alguma coisa, alguma reparação, tinha que ser todas as civilizações, a começar pela China, a começar pela Ásia, até a Índia, todos os países islâmicos, a própria Rússia, tudo. O Império Romano, todos os impérios da Mesopotâmia, a Babilónia, a Assíria, todos os impérios tinham que pagar por aquilo que fizeram. Portanto, esta história do europeu ter que pagar, isto é para submeter a civilização europeia aos ditames, tanto da extrema-esquerda como desse islamismo radical. Não é mais nada, meus amigos. Tudo financiado pela agenda Soros, como nós sabemos, não é? Então, em termos históricos, e eu sublinhei esta passagem, em termos históricos, o tráfico negreiro é uma invenção do mundo árabo-muçulmano. Esta é a ideia central deste trabalho, a ICT. Eu vou repetir. Em termos históricos, o tráfico negreiro é uma invenção do mundo árabo-muçulmano. E eu desafio qualquer um na TV, qualquer analista, desafio todos os analistas e comentadores a virem desafiar este trabalho que está aqui. Desafio-os todos, toda esta gente da extrema-esquerda, que venham desafiar esta investigação que está aqui. Eu vou repetir. Em termos históricos, o tráfico negreiro é uma invenção do mundo árabo-muçulmano. Página 14. Querem processar? Podem processar o próprio Tidiane Nidiaye. A extensão desta tragédia, inaugurada pelos árabes, é única em toda a história e corresponde à duração de 13 séculos. 13. Um e um 3. 13 séculos. Página 14.
tudo o que eu estou aqui a dizer, retirei aqui do livro. A minha fonte, a minha documentação está aqui. Portanto, este empreendimento gigantesco poderia ter levado ao desaparecimento total dos povos negros do continente africano. Tudo isto para satisfazer as necessidades expansionistas, mercantis e domésticas das nações arabo-muçulmanas. Página 14. Portanto, as grandes descobertas do século XIX confirmaram-nos que tinha existido a escravatura em todas as épocas do Antigo Egito. E nós sabemos, o povo hebreu, 400 anos debaixo de escravatura dos faraós, não é? Do faraó. Homens escravizados e obrigados a trabalhar e a servir outros homens. Homens escravizados e obrigados a trabalhar e a servir outros homens. Página 16. De 2500 a.C. até 730 antes da nossa era. Só o Egito, meus amigos, durante esse tempo todo escravizou. Vocês ouvem alguém falar, alguém do Bloco de Esquerda, a Mariana, a Catarina Martins, vir aqui dizer que os egípcios têm que pedir desculpas, têm que reparar? Vocês não ouvem falar disso? Não ouço falar disso. É no médio e novo Império Egípcio, para quem estuda é egipciologia, não é? Que encontramos em África, porque houve 3 grandes impérios, em termos cronológicos, do que quem estuda, o historiador sabe o que eu estou a dizer, em termos do Egito Antigo, o Egito Médio e o Egito Novo. É assim que está dividido os 3 grandes impérios egípcios. Portanto, é no Médio e no Novo Império Egípcio que encontramos em África os primeiros sinais de povos negros submetidos à escravidão e servidão. Várias fontes documentais o confirmam. Depois dos hebreus, os egípcios tinham reduzido a escravidão todos os povos africanos. Página 17. Da região da Núbia, por exemplo. Vamos aqui agora falar em várias regiões na África. Vinham de regiões como a Núbia, o Sudão e a Somália. Portanto, a história dos povos negros escravizados em África remonta à noite dos tempos. Página 17. Foram precisos milhares para construir as pirâmides. Só como exemplo, no caso do Egito. A partir do século VII da nossa era, quando se dá o início do Islão, os árabes, tendo conquistado o Egito, escravizaram numerosos povos provenientes da Núbia, da Somália, do próprio Moçambique e de outros pontos da África. Página 19. E hoje em Moçambique o que é que acontece, meus amigos? Ainda há uma perseguição muito forte por parte desses islãos radicais, não é? Em 652, os núbios renderam-se aos muçulmanos e assinaram o Tratado de Paz, conhecido como, aqui Tidiane Nidia fala disso, que é muito importante este tratado, conhecido como o Tratado de Bact, é assim que se diz, negociado com o Emir Abdallah Ben Said e o rei núbio, da Núbia, Calidurat. Se os nomes não estiverem bem ditos, pois meus amigos sabem que isto são línguas estrangeiras, não é? Foi com este tratado de Bact que o tráfico negreiro começou. Em 652 depois de Cristo. E depois vêm-nos falar do tráfico transatlântico. Página 20. Este tratado impôs aos núbios a entrega anual e forçada de centenas de escravos núbios. Eram retirados às próprias populações do Darfur. Vejam bem, página 20. Tudo começou em Darfur e nunca mais teve fim. Eu vou repetir. Tudo começou em Darfur e nunca mais teve fim. Era o desprezo dos árabes pelos negros. Vou repetir. Era o desprezo dos árabes pelos negros. Porquê que nós não ouvimos isso? Porquê que quase que é proibido dizer isso? Porquê? Nós estamos aqui a ver o que eles fizeram aos próprios negros, não é? Portanto, este tráfico e desprezo
ainda continua nos dias de hoje, e cada vez mais forte com esta radicalização do salafismo e do irmanismo. São autênticas limpezas étnicas hoje na África. Portanto, nem uma palavra nos meios de comunicação. Eu até sublinhei, nem uma palavra nos meios de comunicação. Dura desde o século VII até ao século XXI. Vou repetir, dura desde o século VII até ao século XXI. Página 21. Portanto, os muçulmanos, muito antes dos europeus, fizeram assim uma interminável guerra santa contra populações inteiras. O tráfico fornecia crianças e mulheres e homens oriundos do interior do continente negro, página 21, com duas vias de tráfico, uma era marítima e a outra era terrestre. Os árabes tinham inaugurado este tráfico muito antes dos europeus e serão os últimos a encerrar oficialmente, já no século XX, muito tempo depois dos ocidentais, porque os maiores defensores, digamos assim, do fim da escravatura foram os europeus. William Wilberforce e muita gente que, graças ao seu empenho, conseguiram acabar enquanto que eles continuaram, não é? Durante muitos séculos antes da nossa era, na África, havia um sistema de castas, portanto isto também é verdade, não é? Entre vários povos de várias regiões da África subsaariana. Os senhores eram os privilegiados e os servos eram os escravos. Portanto, a escravatura já existia muito antes da nossa era. Página 23 e página 28. Tidjane Ndiaye também aqui fala de que entre as próprias tribos africanas também se praticava a escravatura, porque havia tribos que escravizavam outras tribos. Portanto, isto também é do conhecimento em termos historiográficos e muitas vezes não se fala sobre isso. Omite-se completamente essas coisas. Porquê? Porque a narrativa apenas quer atribuir a culpa ao europeu. Só o europeu é que é o culpado. Também houve, atenção, eu aqui não. E o próprio Tidjane Ndiaye não omite, portanto, o tráfico transatlântico europeu. Ele existiu, sabe-se perfeitamente que existiu. Mas em comparação com este, nada teve a ver. Ele ao fim e ao cabo, continuou tudo isso que já estava a acontecer muitos séculos antes. Então, a chegada das... Lá está. E vai reforçar o que eu acabei de dizer. A chegada dos primeiros ocidentais na África, nos relata o Dr. Livingstone, que é uma autoridade na matéria, porque foi um grande explorador e escritor. O Dr. Livingstone explica que já havia, de acordo com os relatos documentais, pelos chamados quimbandas, um quarto de homens que tinham o estatuto de cativos ou trabalhadores forçados. 14 milhões de indivíduos africanos escravizados. 14 milhões, meus amigos. Quando os primeiros ocidentais lá chegaram. Vocês ouvem falar disso? Não. Claro que não. Não se pode falar disso. Então, quaisquer que tenham sido as formas de servidão na maior parte das sociedades africanas negras, não podem ser comparadas com os horrores do tráfico árabo-muçulmano. Página 33. Os primeiros árabes brancos, chamados africanos arabizantes, que é os chamados povos árabes brancos de cá de cima, da parte ocidental da África, eram conhecidos como os mouros, palavra que nós bem conhecemos, não é? Mouros, que é uma palavra de origem semítica e que significa ocidentais. Caso não saibam, o mouro significa ocidental. Porquê? Para os distinguir dos negros africanos. Porque o árabe não gostava nem um bocadinho do africano. Isso também não se diz. Não convém. Porque se eu disser isso, eu vou ao desencontro da narrativa. Porque eles só gostam de dizer que o europeu é que não gostava do negro. Agora, dizer que o muçulmano não gostava do negro, isso não se pode dizer. É politicamente incorreto. Estão a perceber o que é que aqui o autor nos diz? Então, Mungo Park traz informações preciosas
sobre a África. Foi um explorador escocês do século XVIII e escreve a obra mais importante, Viagem ao Interior da África, página 35. E o que é que ele nos diz? A crueldade dos mouros para com os africanos, pelo estudo dos relatos, não tem igual em toda a história. Fontes documentais, página 35. E vamos continuar. Foi a chegada dos árabes muçulmanos e a islamização dos povos, levados à jihad, que marcaram uma viragem dramática nas práticas de servidão em África. Página 36. E, meus amigos, todos os africanos lá sabem bem o que é que eu estou a dizer. Eles, de certeza que eles comprovem a 100% o que eu estou aqui a dizer. Agora, capítulo 2. Eram eles, os africanos, deviam pedir reparações às nações islâmicas. Mas milhões, deviam pedir milhões, por que eles fizeram. Capítulo 2. O negro no imaginário coletivo dos povos arabo-muçulmanos. Vejam bem a investigação de Tidjane Ndiaye. Não brinca serviço, meus amigos. Este livro foi muito criticado quando ele saiu em França, porque quiseram logo omitir o livro. Claro, as forças de esquerda, isto contraria a narrativa, não é? Então, os arabo-muçulmanos consideravam os africanos negros como os seus súbitos e inferiores pela sua pele escura. A cor da sua pele passou a ser sinal de servidão pelos muçulmanos e uma negação do Islão. Vejam bem, nem uma palavra nos manuais da escola. Nem uma palavra nos manuais da escola. Os árabes tomaram liberdades com o espírito do texto sagrado. Recorreram a argumentos racistas e religiosos para justificar a escravatura do povo negro, mesmo que eles fossem convertidos ao Islão. Vejam bem, mesmo que o africano se convertesse ao Islão, ainda estava debaixo de uma submissão e de um certo racismo. Vejam bem, página 42. Aos olhos dos árabes, os negros são subhumanos e praticantes de antropofagia, nos diz aqui Tidjane Ndiaye. No imaginário coletivo dos muçulmanos, os africanos não são úteis, só sabem comer, dançar e procriar. Vejam bem. Página 44. No Sudão, país sunita e islâmico, ainda hoje continua a prática da escravatura. Ainda hoje. Nada é dito nos meios de comunicação. Página 54. Também se desenrola ali um verdadeiro processo de limpeza étnica. Não se fala disso na comunicação social. Há décadas que se desenrola uma limpeza étnica no Sudão de populações inteiras negras pelos radicais islâmicos, com a total indiferença da comunicação internacional, da comunidade internacional. Página 51. Vejam o que é que se passou agora na Guiné, nas eleições. Hein? Porque os poderes que lá estão são poderes pró-islâmicos. E vejam que o povo não quer aquela gente lá. Estão a ver? Capítulo 3. A conquista árabe da África. Muita gente não sabe o que é que se passa, meus amigos, pois as pessoas são enganadas, não é? Citação de Edouard Guillaumet. Que desgraça para a África, o dia em que os árabes puseram os pés no interior. Com eles vieram a sua religião e o seu desprezo pelos negros. Página 57, citação de Edouard Guillaumet. A conquista árabe devastou muitas civilizações africanas, ricas em culturas e património. Vejam bem, eu vou repetir, a conquista árabe muçulmana devastou muitas civilizações africanas, ricas em cultura e património. Isto nunca é relatado na história, nem nos manuais de comunicação da escola. Página 36. Desculpa, página 66. Os muçulmanos, página, para não me enganar aqui, 56. Os muçulmanos, caçadores de homens, transformaram em verdadeiros infernos regiões inteiras por onde os seus habitantes viviam em perfeita felicidade. Estão a ver? Ainda hoje isso acontece. Aldeias que vivem em perfeita harmonia e felicidade, chega lá aquela gente e mata toda a gente. Os califás
Omíadas de Damasco invadiram a África setentrional, não é? Aquela parte da África cá em cima, parte ocidental, em 639 e 642, página 68. Em 703 dá-se a ocupação total do norte da África setentrional, não é? Portanto, os berberes, arabizantes do norte, os tuareg, saquearam todas as aldeias africanas e zonas do norte da África, página 74. Senegaleses ou malianas apoderaram-nos dos melhores das suas culturas e das suas crenças e os fizeram todos escravos, página 75. Capítulo 4. Após a conquista, a islamização e as cumplicidades africanas. Porque houve também cumplicidades africanas, muito a imagem de que hoje vemos na União Europeia, não é? Há sempre as cumplicidades, não é? Os traidores, nós em Portugal também os tivemos, não é? Página 85. Sob o comando de Tariq, começaram por estender o seu domínio à Península Ibérica. Quem se lembra, portanto, quando Tariq passa o distrito de Gibraltar, aliás, a própria palavra Gibraltar, na sua etimologia original, vem de Tariq. Gibraltaric, era assim que se dizia. Então, em 711, substituindo o reino visigodo, em 711. Então, depois, regressaram à África para islamizar os povos com o seu doloroso tráfico negreiro agressivo e sua imposição islâmica. O mundo muçulmano e a lei islâmica proíbe a escravatura. Reparem bem agora nisto. Investigação da Tidiane. O mundo muçulmano e a lei islâmica proíbe a escravidão dos próprios fiéis. Ou seja, os fiéis não podem fazer... Portanto, nenhum muçulmano mesmo convertido pode ser escravo, segundo o Alcorão, não é? Segundo as leis islâmicas. E é por isso que eles tiveram que importar milhares de milhões de africanos das regiões sul do Saara para as suas povoações, página 86. Mas Tidiane, também mais para a frente, vai nos dizer que mesmo africanos que se convertiam, de pele mesmo escura, que se convertiam ao Islão, inicialmente não eram aceitos. Porque tinham que ter um tempo bastante longo de conversão, não é? de crente no Islão, para serem aceitos de uma forma normal, não é? Segundo o que nos diz Tidiane. Então, muitos reinos africanos, corrompidos pelo poder islâmico, colaboraram no tráfico de negreiros até das suas próprias povoações. Aqui na investigação do autor, página 88. Se a islamização da África Negra só começou no século IX, foi apenas a partir do século XI que as elites das chefias e impérios do oeste africano se converteram totalmente à fé islâmica. Página 89. Então, o que é que estas conquistas islâmicas faziam nos países africanos? Vejam bem. Razias, saques, massacres, conversões forçadas, campos, os chamados campos de escravos. Era a mesma coisa que campos de concentração, mas eram campos de escravos. Colaboração dos chefes tribais e atraiçoamento das próprias populações pelas suas elites. Vejam bem como é que os chefes de vários países africanos corrompidos faziam alianças com esses islâmicos para depois oferecer escravos da própria população. Vejam bem o que é que nos relata aqui. E tem coisas aqui que eu nem escrevi, que eu nem quis escrever por causa do vídeo, do canal, não é? Coisas atrozes que eles faziam, torturas, coisas que eles faziam que... Enfim. Quanto mais o tráfico muçulmano se desenvolvia, mais o continente africano mergulhava nas trevas e no caos e era escravizado da sua força vital. Empobrecia as comunidades agrícolas e foram dando lugar a tiranias teocráticas islâmicas. Página 94.
O tráfico árabe-muçulmano, que atingia toda a África, era quase exclusivamente controlado pelos magrebinos e por comerciantes árabes e as suas extensas caravanas. Página 94. Os muçulmanos faziam escravos até crentes no Islão, caso fossem negros e novos convertidos, como eu disse, não é? No seu sistema esclavagista, cheio de desprezo pelos africanos. Página 96. Ainda hoje as populações do Darfur são literalmente exterminadas por milícias janjawides, não sei se é assim que se diz, ou seja, islâmicos radicais. Verdadeira limpeza étnica dos negros às mãos dos muçulmanos. Página 103. Capítulo 5. Resistência africana. Houve uma resistência africana também, atenção. Alguns chefes carismáticos, súditos, ergueram-se contra esta invasão islâmica e os seus cúmplices. E vamos ver quem são estes que, portanto, os nomes dessas pessoas. O exemplo do muridismo, página 105 a 120, como resistência à escravatura islâmica, página 108. O Sheikh Amadou Bamba. Sheikh Amadou Bamba foi um grande resistente contra essa islamização e a escravatura islâmica. O Ahmed Baba também. Os próprios Shaka Zulus, os muito conhecidos Shaka Zulus, também se opuseram, portanto, a esta islamização, a essa escravatura islâmica, não é? Depois também os Zenges, Zengs, que eram chamados os revoltosos, aqueles que se revoltavam contra estes poderes. Capítulo 6. A bestialização, razzias e perseguições à África a ferro e fogo. Vejam bem. Aqui temos referências a Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, erudito, explica que por onde o Islão passava, em África, semeava a ruína, a desolação e a destruição. Vejam bem, não é? Portanto, autênticas caças ao homem eram feitas nas costas orientais da África, na bacia do Nilo e nas regiões do Sudão. Transportavam homens aguilhonados, capturados e escravizados em caravanas gigantescas, meus amigos. Era uma coisa mesmo que nós não nos passamos pela cabeça. Talvez se nós... vocês já devem ter visto o filme O Gladiador. Para termos uma ideia, só que nesse tempo o Islão não existia, não era do tempo da Roma Antiga. Mas o filme O Gladiador, quando vemos aquela caravana grande, não é? Quando o ator principal depois é levado pelaquela caravana, não é? Para algumas arenas de gladiadores no meio do deserto, nós vemos aquelas caravanas assim. Já nesse tempo, aqueles povos dali, povos que eram árabes, não é? Já faziam isso. Portanto, isto já é muito antigo. Muito antes do Islão já havia essa... A escravatura já é muito antiga, meus amigos. Como nos diz o próprio autor, não é? Todos os anos, mais de 1 milhão de indivíduos eram tirados às suas famílias. 1 milhão, vejam bem. 1 milhão eram tirados às suas famílias. E tribos, eram tiradas às suas famílias e tribos. De todas as práticas de tráfico e a dos negreiros árabo-muçulmanos era mais temível. Era que mais era temível. Página 122. A progressão das caravanas de cativos através dos desertos durava meses e meses e meses. Vocês já imaginaram isso? E eles apenas bebiam um bocadinho de água e comiam uns pequenos cereais, não é? Quase nada, e tinham que estar ali algemados. Alguns morriam, a maior parte deles morriam pelo caminho. E eles tentavam preservá-los, porque depois eram vendidos, esses escravos, não é? Com condições de sobrevivência inumanas. Homens emparelhados por meio de forquilhas, presos por uma coleira de ferro que rasgava a carne no calor do dia, durante o frio da noite também. Vejam bem. Dr. Livingstone relata as aldeias desertas e queimadas que encontravam depois, quando os árabes passavam
Destruíam tudo, queimavam tudo, pegavam, escravizavam e iam embora e as aldeias ficavam desertas, destruídas, não é? Como nos filmes, como a gente vê nos filmes, não é? Página 124. Tudo isso pela África adentro, não é? O Congo, com muitos habitantes, ficou apenas com 5 mil homens. Vejam bem a razia que foi feita. Os relatos de Livingstone mostram a devastação do Islão na África. Eu vou repetir. Os relatos de Livingstone mostram a devastação do Islão na África. Página 128. Os relatos de Stanley era outro também erudito, explorador e escritor, confirmam as devastações da África pelo Islão. Página 128. Sétimo capítulo. Os negros no sistema esclavagista árabo-muçulmano. O relato das viagens dos escravos nas caravanas pelo deserto e milhões de mortes. Os mercados egípcios eram duplamente aprovisionados, de 40 mil a 50 mil escravos por ano. Vocês não ouvem falar disso em lado nenhum. Pelas caravanas via norte da África, pela Núbia e pelo Sudão. Página 154. Extinção étnica programada. Vejam bem, capítulo 8. Extinção étnica programada por castração maciça. Para os escravos não deixarem descendência. Meus amigos, eu vou tentar falar o menos possível disso, porque isto é tão grave que eu não sei se o canal se pode falar disso ou não, não é? Mas já imaginaram? Castração maciça que eles faziam hoje. E ninguém ouve falar disso. Ninguém ouve falar disso. Porque eles também não queriam que os escravos deixassem descendência. Estão a ver? Os deportados africanos foram submetidos no mundo árabe-muçulmano a condições de exploração e de sobrevivência comparáveis a um genocídio meticuloso e preparado. Página 169. Capítulo 9. Estamos a chegar quase ao fim, meus amigos. Síndrome de Estocolmo. Vocês sabem o que é o síndrome de Estocolmo, não é? Quando os próprios cativos se rendem e amam os seus cativeiros. Resumindo assim, caricaturando, é um pouco isso. O síndrome de Estocolmo, a africana, ou a amnésia por solidariedade religiosa. Capítulo 9. Os crimes cometidos por europeus ocupa páginas de histórias inteiras. Eu vou repetir isso. Os crimes cometidos por europeus, pelos europeus, ocupa páginas e páginas e páginas e páginas e páginas inteiras. E aqueles que foram cometidos pelos árabo-muçulmanos, que são muito, mas muito mais, não há praticamente registros. Só aqui tínhamos que parar tudo e fazer uma séria reflexão nisto que eu acabei de dizer. Uma séria reflexão, não é? Embora não existem graus no horror, atenção, porque Tidiane nos diz não, nem uma coisa nem outra. Ele também não defende absolutamente nada dos europeus. Porque não existe graus no horror e na crueldade. Claro que não existe. A escravatura é a pior coisa que já existiu na humanidade, não é? Mas embora não exista graus no horror e na crueldade, pode-se afirmar que o comércio negreiro, lançado pelos árabo-muçulmanos, foram muito mais devastadores para a África que o tráfico transatlântico europeu. Está aqui tudo resumido, página 186. Pelo contrário, muitos missionários cristãos, e agora tem que reforçar os missionários cristãos, pelo contrário, muitos missionários cristãos se lançaram numa cruzada anti-esclavagista e até compravam, eram obrigados a comprar os escravos para depois libertá-los. Vejam bem ao que é que eles chegavam. Tinham que comprar, chegavam ao ponto que tinham que comprar escravos para poder salvá-los, para libertá-los, não é? E nós sabemos, meus amigos, eu fiz aqui um estudo sobre o Padre Vieira, no Brasil, o quanto ele defendeu e era contra a escravatura. Tantos missionários cristãos que se opuseram desde o princípio, porque levavam à letra a Bíblia, a palavra de Deus, que diz para amar o próximo como a ti mesmo, não é? Para amar o próximo, para amar o estrangeiro, para amar todos, não é? Que é isso que devia ser. E o Islão faz exatamente o contrário. Porquê é que estes defensores wokeistas, LGBTistas dos direitos humanos não falam disso? Porquê é que há uma omissão?
Porque é que o objetivo deles é apenas atingir o Ocidente, não é? Então, foram os europeus e os cristãos, o cristianismo, vou amplificar esta minha citação, foram os europeus, os cristãos principalmente, a erradicar o tráfico negreiro. Foram os europeus, os cristãos, os missionários a erradicar o tráfico negreiro. Ao contrário, os árabo-muçulmanos nunca quiseram aboli-lo. Ainda hoje não o fazem em certos países. Página 197. O tráfico e o trabalho forçado dos povos negros não foram uma invenção das nações europeias. Eu vou repetir porque isto é a ideia central deste trabalho. O tráfico e o trabalho forçado dos povos negros não foram uma criação das nações europeias, para todos aqueles políticos do politicamente correto, para o Sr. Presidente da República, para toda esta gente, para todos estes partidos da extrema-esquerda. Como testemunha a história, são os árabo-muçulmanos que estão na origem desta calamidade. E até antes. Ele diz árabo-muçulmanos, porque povos árabes já o faziam antes da vinda do Islão, no 7º século, e depois reforçado pelo Islão. Portanto, é isso que nós temos que perceber, é isso que nós temos que entender. O tráfico, muito importante, eu até sublinhei, vejam bem, o tráfico transatlântico durou aproximadamente do século XVI até o século XIX, prefaz 3, 4 séculos. Os árabo-muçulmanos escravizaram os povos negros do 7º século até o século XX. Façam as contas, praticamente desde o 7º século, não é? Desde de 620 e tal, 630, não é? Praticamente desde o profeta Maomé que isto acontece. Portanto, são do século VII ao século XVI, que durou mais de 1000 anos, foram os árabes os únicos a praticar este miserável comércio, deportando mais de 10 milhões de africanos antes dos europeus entrarem em cena. Tidiane Nidiaye. Portanto, genocídio ocultado. Por isso é que o título do livro é Genocídio Ocultado. 13 séculos árabo-muçulmanos contra apenas 3 do século transatlântico, do tráfico transatlântico europeu. Os europeus fizeram isso em 3 séculos. Os outros fizeram isso em 13. Mas é dos europeus que se fala. Omite-se os outros. Isto é uma coisa que nós temos que parar e pensar. Portanto, isto é uma narrativa, meus amigos. Isto é apenas uma narrativa, sabem porquê? Porque eles estão-se marimbando para a escravatura. Eles estão-se marimbando para o colonialismo ou para as reparações. O que eles querem é subjugar a civilização europeia. Esse é o grande objetivo de toda esta gente, de toda esta extrema-esquerda e esses islâmicos radicais, financiados pelos globalistas. Que é isso que eles querem. Estão a perceber? Portanto, numa espécie de síndrome de Estocolmo, eu prefiro chamar a dimitude, como o professor Alexandre Derval explica no seu livro O Complexo Ocidental, a dimitude é o medo dos povos europeus que se põem de joelhos, perante tanto a extrema-esquerda, vimos no caso do George Floyd, como eles meteram-se todos de joelhos, como no caso do Islão radical, eles metem-se de joelhos os europeus, mas nem todos, porque nós agora estamos a ter o levantamento das forças conservadoras. Então, numa espécie de síndrome de Estocolmo africano, toda esta gente se põe de acordo para responsabilizar o Ocidente pela escravatura, omitindo 13, quase 14 séculos de tráfico árabo-muçulmano. Na própria conferência de Durban, apenas se acusou os negreiros ocidentais,
pedindo para fazer pedidos de desculpas e reparações, omitindo todo o resto. Estão a ver essa conversa fiada de reparações? Porque isto é uma narrativa, isto é um guião que eles têm com a narrativa que tem. Por isso é que o Presidente da República veio falar daquilo tudo que veio falar esses anos todos. Quando se dá o nosso 10 de julho, não é? 10 de junho, não é? O dia das comunidades portuguesas. Porque é que eles vêm com essa conversa de reparações, não é? Porque é que eles, quando vão fazer visitas aos países africanos, eles vêm com essas conversas, não é? E os próprios líderes dos países que são corruptos, muitos deles são corruptos, como é o caso de Angola, usam isto, vão buscar isso e tal, usam esta história do Ocidente tem que pagar reparações para também desviar a corrupção dos próprios governos que eles têm, não é? Então, inúmeros massacres encontram-se adormecidos ou escondidos sobre essas próprias administrações muçulmanas. Mas graças a autores como Burton, Livingstone, Stanley e Cameron, podemos ler a verdade. Burton, Livingstone, Stanley e Cameron demonstram por meio de documentação este genocídio ocultado. E o próprio Tidjane Ndiaye, com a sua investigação histórica sobre o tráfico negreiro árabe-muçulmano, faz aqui, meus amigos, este aqui é a 6ª edição, faz aqui um trabalho fantástico. Todo o conservador, todo aquele que defende a civilização ocidental, Roma, Atenas, Jerusalém, deve ter este livro em casa, deve ler este livro, deve tirar apontamentos e deve apresentar este livro como prova de que estão a tentar nos impor uma narrativa e é preciso lutar contra esta narrativa. E eu convido todos os meus amigos do canal Ocidente Nero e Livros YouTube para comprarem este trabalho. Fica aqui este trabalho e mais uma vez espero que tenham gostado. Chegamos ao fim de mais este vídeo. O próximo vídeo, meus amigos, vamos estudar o imbecil coletivo, atualidades inculturais brasileiras, do Olavo de Carvalho. Devo de dizer que este livro, junto com o mínimo que você deve saber para não ser que é este livro que eu tenho aqui, não é? É um idiota, não é? Que eu tenho ali, podem ver ali, mais ou menos, não é? E também a Nova Era e a Revolução Cultural, e também o Jardim das Aflições, e o próprio Olavo teve mais trabalhos antes de falecer. O filósofo Luís Lavelle também fez um belíssimo trabalho. Portanto, são os trabalhos principais. Portanto, também Edmund Husserl também, contra o psicologismo, Maquiavelo, a confusão demoníaca, a filosofia e o seu inverso. Enfim, o professor Olavo tem uma vasta bibliografia, é um autor incomparável, um erudito, intelectual, que formou uma intelectualidade brasileira que conseguiu levantar toda a direita conservadora no Brasil, não é? E fica aqui, portanto, já o aviso para o próximo vídeo, vai ser mesmo a sério. Um vídeo de mais de 2 horas e tal, eu vou apresentar aqui todo o trabalho do Imbecil Coletivo, aqui para Portugal, do professor Olavo de Carvalho, portanto, fica já aqui, já o anúncio do próximo vídeo, e depois vamos ter muito mais. Eu fiz agora também a apresentação dos livros 2025 e 2026, não é? Podem ir ver no canal. Portanto, espero que mais uma vez tenham gostado e espero que tenham gostado também do Genocídio Ocultado, Tidjane Ndiaye. Este livro podem nos mandar vir pela internet, ele não está a vir em Portugal, mas podem nos mandar vir pela internet, como eu fiz. E eu agradeço também já agora o Miguel por me ter feito chegar o manuscrito. Muito obrigado a ele, que também acompanha este canal. E pronto, era isso que eu queria vos dizer. Um abraço, bem-aja a todos e até à próxima. Não se esqueçam, vem aí o Imbecil Coletivo Olavo de Carvalho.